Olá, pessoal. Um olhinho um pouco diferente hoje, né? Meus alunos de contratos estão aqui para uma pequena revisão. O nosso objetivo hoje, é claro que na hora que a gente começa a aula, o motoboy lá fora toca, né? Os cachorros saem correndo, mas faz parte. Uma pequena revisão, pessoal, considerando, né, que eu fechei o conteúdo do nosso plano de ensino com alguns temas, né, complementares, tudo que, embora não estivesse no nosso plano de ensino, valiam a pena a gente trabalhar, complementar o estudo, eu acabei não fazendo aquela querida revisão que eu sempre gosto de fazer no final do semestre com vocês. Então eu optei por gravar, né? Eu tenho um certo conhecimento aqui para gravar, acho que vai dar tudo certo, então optei por disponibilizar para vocês a revisão dessa forma, e aí você pode ver da forma que bem entender, né? Pode colocar lá na caixinha de som enquanto você toma banho, pode colocar no fone de ouvido enquanto você está no ônibus, pode efetivamente sentar e estudar, né, a matéria da forma que preferir. Obviamente não é obrigatório, né? Fica aí para quem quiser um complemento do nosso estudo. Bom, você já me conhece, né? Espero, né? Mas estou aqui, como eu vou disponibilizar essa aulinha no YouTube para ficar mais fácil para vocês. Caso você esteja perdido vendo essa aula, meu nome é Wallace, né? E sempre recomendo aí minhas redes sociais, principalmente o Instagram. TikTok eu dei uma desanimada e não estou mexendo por lá, não. Mas o Instagram a gente está sempre postando umas besteiras por lá, ok? Então, bora começar a nossa revisão, né? Já está na tela de vocês. Eu coloquei 35 perguntinhas diretas, tá? Perguntinhas diretas, que estão na ordem dos temas que a gente trabalhou. E em cima dessas perguntinhas, a gente vai destrinchando os temas mais importantes do semestre. Tem tudo que a gente trabalhou? Não. Por exemplo, atos unilaterais eu não coloquei, porque eu entendi que já cobramos isso, né? Já cobramos, não precisa cobrar de novo. Mas tem algumas coisinhas que eu cobrei lá na primeira prova e que eu vou querer cobrar de novo, tá? Então é importante para a gente esse estudo. Então, 35 perguntinhas que estão na tela de vocês. E aqui, né, coloquei o nosso código, que se tiver algum artigo importante, a gente vai mencionando. Essa parte inicial é mais conceitual, mas não deixa de ser importante também. Primeira perguntinha: defina o direito civil constitucional. Sempre gosto de começar por isso, independente do ramo, né, do, do direito civil, da parte do direito civil, melhor dizendo, porque todo o direito civil, hoje, né, no contexto contemporâneo, ele tem como centro do sistema a Constituição. Então, a gente coloca a Constituição como o centro mesmo de todo o ordenamento jurídico, inclusive do direito civil. Então, o direito civil, ele tem que ser interpretado com base na Constituição. Ele tem que estar dentro da margem constitucional, da moldura constitucional. A gente pode falar isso das mais variadas formas possíveis. Mas o raciocínio que a gente tem que ter, que nós não podemos fazer uma interpretação do direito civil de forma isolada, né? A gente tem que aplicar aqui a pirâmide do nosso querido Hans Kelsen, né? Que na verdade não foi o Kelsen que fez, nem foi um aluno que fez, então, mas esse é papo para outra hora. A gente tem que aplicar aqui aquele raciocínio, né? De que toda norma infraconstitucional tem que estar de acordo com a Constituição. Não pode violar, e tem que ser interpretada nos termos dela. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a propriedade, não é que um imóvel é meu que eu posso fazer o que eu bem entender. A propriedade vai ser limitada, né? E a gente pode colocar esses limites trazidos, por exemplo, pela função social da propriedade que vai estar lá na Constituição, tá? Então, hoje em dia, né, a gente não tem um direito civil mais importante, um código civil mais importante que a Constituição. Já teve um momento que a gente poderia dizer que era mais importante, a Constituição nem força normativa tinha, mas hoje não. Hoje a Constituição, além de ter força normativa, ela irradia sobre todo o sistema. E o Código Civil tem que estar conforme a
Constituição. Então, esse aí, né, é um aspecto que a gente tem do direito civil constitucional. É basicamente, né, que o direito civil tem que respeitar os direitos fundamentais trazidos lá na Constituição. Ótimo. Então, ok. Vamos para dois. Explique por que o direito civil pode ser considerado um sistema aberto e dinâmico. Pessoal, isso mudou, né? Isso mudou. Nem sempre foi assim. Hoje, quando a gente fala do direito civil, ele não é um sistema engessado, não é um sistema previsível. Hoje, o direito civil, não só o direito civil, né, como todos os ramos do direito, não possuem somente regras formando, né, as suas normas. Quando a gente fala das normas do direito civil, a gente tem as regras? Tem, de fato, tá? Elas permanecem, mas não somente as regras. Nós temos hoje também, né, os princípios. Os princípios hoje são normas. E aí é importante, né, a passagem do contexto positivista, que só considerava que era direito aquilo que estava posto, escrito, para o contexto, né, pós-positivista. E nesse contexto pós-positivista, além das regras, nós temos como normas os princípios. E os princípios, gente, não é assim, ou aplica ou não aplica. A gente tem que olhar o caso concreto. Porque quando a gente fala de princípios, né, eles possuem uma amplitude que permite uma aplicação aí a várias situações, né? Que possuem aí a várias situações. A gente sempre cita o caso da boa-fé. Quando que vai ter boa-fé? Não sei, tem que ter as circunstâncias do caso para a gente avaliar se tem boa-fé ou não, tá? Se tem boa-fé ou não. E um contexto que repercute muito, né, nesse sistema aberto e dinâmico é que hoje, pessoal, a gente fala num sentido de despatrimonialização e uma personalização das relações civis. Hoje em dia, não basta olhar o que as partes pactuaram, tudo. Olha a relação com o direito civil constitucional. Então vamos pegar, por exemplo, né, uma relação que é extremamente desigual, né? Uma relação extremamente discriminatória, por exemplo, com as mulheres. Não pode, né? Não pode, porque a gente tem aí o direito civil constitucional e aí nós vamos ter princípios como normas. E não só princípios constitucionais, né? A gente tem princípios próprios do direito civil também, além dos princípios que são constitucionais e se aplicam, obviamente, ao direito civil. Beleza. Então, essa é a 2. Um aspecto importante, pessoal, que eu quis detalhar com vocês aqui também, é a natureza jurídica de um contrato civil. Quando eu falo de natureza jurídica de um contrato civil, vocês vão lembrar que eu fiz uma ramificação no quadro que começou com fato, né? O que é fato? De fato, não tem outra palavra melhor não, mas de fato, o contrato civil ele é um fato, né? De fato, o contrato civil ele é um fato. Ótimo, né? Porque o fato é qualquer acontecimento. Mas mais do que um fato, ele é um fato jurídico, né? É um fato jurídico que traz repercussão no ordenamento jurídico, traz repercussão no mundo jurídico. Mas ele não é um fato jurídico igual uma tempestade, né, que pode trazer repercussão no mundo jurídico, né? Ele é um fato jurídico humano. E esse fato jurídico humano a gente chama de ato jurídico. Então, ato jurídico é um fato jurídico, né, em que o humano manifesta vontade. Dentro do ato jurídico, a gente tem o ato jurídico lícito e o ato jurídico ilícito. O contrato, até, a gente pode até fazer um contrato ilícito, né? Mas não vai ser a nossa regra. Quando a gente fala de um contrato aqui que a gente está estudando, é um ato jurídico lícito. Mas, dentro dos atos jurídicos lícitos, a gente vai chamar ele de negócio jurídico. Tá? Então, quando a gente fala da natureza jurídica, né, de um contrato civil, a gente está falando que ele é um negócio jurídico. Por meio do contrato, a gente cria, extingue, modifica direitos e deveres. Então, quando eu pergunto natureza jurídica de um contrato civil, é um negócio jurídico.
Ótimo, né? Ótimo. Fechamos a 3 e vamos para a 4. Explique a tricotomia dos negócios jurídicos, escada pontiana. Quando eu falo de escada pontiana, né? Quando eu falo de escada pontiana, vocês vão lembrar lá do Pontos de Miranda que fez aquela escadinha, né? De existência, validade e eficácia. E aqui, pessoal, o que eu recomendo para vocês? Abre o nosso roteirinho de aula lá, né? Para ir acompanhando. Tá na ordem, vocês vão achar de forma fácil. É bom para ir visualizando. E quando a gente fala dessa tricotomia dos negócios jurídicos, nós dividimos os negócios jurídicos, sendo exemplo os contratos, em 3 planos. O primeiro plano é o plano da existência. E para um contrato existir, o que nós vamos ter, né? A gente tem que ter agentes, né? Tem que ter pessoas. Essas pessoas vão ter que manifestar uma vontade, essas pessoas vão ter que manifestar uma vontade, vai ter um objeto, né? Porque elas estão manifestando ali a vontade sobre algo, né? Um objeto, e vai ter uma forma. Então, para um negócio jurídico existir, tem que ter agente, vontade, objeto e forma. Beleza. Mas isso é suficiente para estar de acordo com o ordenamento jurídico? Não, tá? Isso não é suficiente para estar de acordo com o ordenamento jurídico, porque o agente tem que ser capaz. O agente tem que ser capaz, tem que ter a capacidade. Ah, mas o agente é incapaz. Se for absolutamente incapaz, vai ter que ser representado. Se for relativamente incapaz, vai ter que ser assistido. Mas aí a gente fala, né, que o agente tem que ser capaz. Ótimo. A vontade pode ser assim nesse negócio aí? Claro que não, né? A vontade tem que ser livre. Tem que ser livre. O objeto. O objeto pode ser umas paradinhas aí meio esquisita, né? Claro que não, né? O objeto tem que ser lícito. A gente pode negociar um negócio que não existe? Claro que não, né? O objeto tem que ser lícito e tem que ser possível. E, de forma geral, né, ao menos determinável. Pode ser determinado? Pode, mas tem que ter pelo menos aí uma determinabilidade. Vamos dar exemplo aí, um contrato, né, aleatório, que é de um café que ainda vai plantar, tal. Pô, o café nem existe ainda, mas vai existir, né? Mas vai existir. Então aí a gente fala de ao menos determinável, porque vai ter lá, né, um gênero, uma qualidade, uma quantidade definida. Então, ó, existência, agente, vontade, objeto, forma. Validade. O agente tem que ser capaz, a vontade tem que ser livre, o objeto tem que ser lícito, possível e determinável. Está faltando a forma. A forma, a gente vai falar que para ter validade tem que ser a forma prescrita, que é aquela determinada, ou não defesa em lei, que é aquela que não é proibida. Então a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Existe, é válido, produz efeitos? Não sei, porque pode ter aí os elementos acidentais. Então, quando a gente fala da eficácia, que é o próximo degrau da escada pontiana, não necessariamente o negócio que existe é válido vai produzir efeitos. Porque ele pode ter, por exemplo, uma condição. Quando eu falo de condição, eu estou falando de um evento futuro e incerto. Pode ter um termo, que é um evento futuro e certo. Ou pode ter um encargo, né? É possível também ter aí um modo ou encargo, que é um ônus, que para produzir efeitos vai ter que preencher esse encargo. Vamos dar como exemplo uma doação. Ah, eu vou te doar um determinado bem, mas para isso você vai ter que cuidar de determinada coisa, tal. É um encargo aí que a gente tem. Essa é a tricotomia dos negócios jurídicos. Beleza. 5, né? 5. Quais são os vícios, defeitos que um negócio jurídico pode ter? Dê um exemplo para cada, né? Pessoal, quando a gente fala aqui dos vícios, até para a gente usar o código, né, que está aberto aqui, eu não tô usando o código, mas só para vocês verem, ó, igual eu falei de condição, termo e encargo, tá tudo aqui, ó, 121 e seguintes. Passando para os vícios, né, que o código chama aqui de defeitos do negócio jurídico,
Nós trabalhamos 7, né? A gente tem os consentimento, vícios do consentimento que atingem a vontade. Aí a gente tem erro, dolo, estado de perigo, lesão e coação. Ótimo. E a gente tem vícios sociais que prejudicam terceiros. Temos fraude contra credores e simulação. Vamos dar um exemplo aqui, né? Ó, vamos começar então com o erro e com a ignorância. Erro e ignorância é uma falta de representação da realidade. Vamos supor, sempre gosto do exemplo do outdoor. Você passa, tem um lote vago e um outdoor. Vende-se, né? Vende-se R$ 1.000. Fala, que o imóvel está sendo vendido por R$ 1.000. Você liga e fala, vou fechar, já fiz o Pix, tal, não sei o quê, quero tudo. Aí depois você descobre que, na verdade, o que estava sendo vendido era o espaço do outdoor para fazer uma publicidade. Falsa percepção da realidade, você pode anular, tá? Você pode anular. Dolo, pessoal, o dolo é um pouquinho diferente, porque quando a gente fala do dolo, ele vai ter uma intenção, né? Vai ter uma intenção aí de induzir alguém a erro. Nesse caso do outdoor, aí, a pessoa só vacilou, né? Ela errou sozinha. Mas o dolo tem aí, né, uma intenção de induzir ou manter alguém em erro. Por exemplo, você está comprando um carro, a pessoa fala, pode comprar esse carro aqui, que ele nunca foi batido, te garanto. Pô, o carro já foi todo modificado, né? O carro já foi todo modificado, mas o vendedor tá lá, não, não, não foi batido não, pode ficar sossegado, né? Olha só, ele está induzindo ou mantendo alguém em erro. Temos também a coação, né? A coação aí no caso, né, uma ameaça, pressão injusta exercida sobre um indivíduo, você está forçando alguém a praticar algo, algo, e tem que ser algo relativamente determinante, né? Que tem aí uma gravidade, uma injustiça, né? Tem que ter aí uma ameaça de fato. Não pode ser um mero temor reverencial, né? Um exercício regular de direito. Por exemplo, eu viro para você e falo: se você não pagar essa conta, eu vou protestar esse título. Se você não pagar essa dívida, eu vou protestar o título. É meu exercício regular de direito, isso não é uma ameaça que caracteriza coação, né? O exemplo do sogro, né? O sogro vira para você e fala: me empresta cenzinha aí. Você tem medo do sogro e empresta, né? Pô, mas isso aí não caracteriza uma coação, né? Uma coação é uma ameaça, opressão injusta, né? Injusta aí sobre um indivíduo. Estado de perigo. O estado de perigo aí, né, é o famoso caso, né, de alguém que tem que se salvar ou salvar a pessoa da sua família de um grave dano conhecido a outra parte, e aí ele assume uma obrigação excessivamente onerosa. Então, exemplo, caso do hospital. Você chega do hospital, o médico fala, vai morrer. Se você não quiser morrer, você tem que assinar esse cheque aqui de 500 mil. Você assina, né? Obviamente você vai anular isso depois aí. É claro que eu estou simplificando muito aqui, né, gente? Só para vocês entenderem a ideia. Um caso, né, que você está afogando, aí chega alguém e fala, eu jogo a boia, mas você tem que prometer que vai transferir todo o seu patrimônio para mim. Claro, né? Pode jogar a boia que eu transfiro tudo, né? Estado de perigo. Aí, lesão, lesão, pessoal, ela é um pouquinho diferente, porque aqui é quando você tem uma necessidade, mas não é tipo para se salvar, salvar alguém da família, não é uma dívida que você tem, então você vende algo muito mais barato, ou por inexperiência, tá? Pode ser por inexperiência também. E com isso a gente fecha os 5 vícios de vontade, né? Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E agora a gente vai para os vícios sociais, que são lesões contra terceiros. Temos a fraude contra credores. Até leu o 158 aqui, que esse é importante, né? Esse artigo. Olha só o que, que a gente tem. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografados como lesivo dos seus direitos. Qual que é o raciocínio, gente? Eu sei que eu não vou conseguir pagar todo mundo, né? Então eu começo a falar, ó, você que é meu brother, né?
vou te pagar essa dívida aqui. Sua dívida nem venceu ainda, não. Eu vou te pagar, porque senão eu vou perder esse bem pro Zezinho lá, o Zezinho chato pra caramba tal. Então, gente, pode caracterizar a fraude contra credores e nós vamos anular esse negócio. Todos esses que eu falei até agora são casos de anulação. Mas tem um vício agora que eu vou mencionar que ele é caso de nulidade, né? Caso de nulidade, que é o negócio jurídico simulado. Quando eu falo de negócio jurídico simulado, é uma simulação, né? O negócio não existe. Ela pode ser absoluta, que não tem um negócio, né? Exemplo, lavagem de dinheiro. É uma simulação. Ou pode ser relativa, né? Você até faz um negócio, mas você quer dissimular um outro negócio. O exemplo clássico da aula, né, é o cara que quer doar um bem para amante, aí ele simula uma compra e venda para não dar problema. Essa aí, então, foi a nossa 5. E só para os vídeos ficarem mais fáceis, né, de eu subir para o YouTube, vocês estão vendo aí, né, que tem um cachorro aqui atrás, né? Tem um cachorro ali atrás se coçando, né? Ó, olha lá. O Nico está aparecendo na tela, né? Obrigado, Nico, pela participação. É, Aí eu vou só cortar o vídeo, mas já clica aí para a gente continuar.